Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Ressignificar. Hoje um assunto bem polêmico, da trava paternal. Um assunto que nos traz, vamos colocar assim, lembranças e memórias que nós precisamos olhar com muito carinho e fazer esse processo de ressignificar. Para iniciar, eu gostaria de convidar a vocês, então, a um momento de relaxamento. Antes de introduzir esse processo, eu vou me apresentar e as meninas vão se apresentar. Se você chegou aqui neste podcast, nesse terceiro episódio, e está aí meio perdido, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Catiúcia Dias, atuo com terapias alternativas e hoje tenho essa oportunidade de estar levando este que é um compromisso assumido a mais pessoas. Eu sou a Gi, eu também sou terapeuta holística e professora. Estou aqui para a gente poder conversar sobre bastantes assuntos interessantes. E eu sou a Gi também, eu trabalho em outra área, eu trabalho com estética facial, micropigmentação, trabalho na área da beleza. E normalmente trabalho com as meninas abordando sobre os traumas e o que gera esses traumas com autoestima. Então sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar o nosso processo com relaxamento, para que nós possamos entrar em um clima já harmonioso e que possamos trabalhar isso em nós e impactar as pessoas que realmente precisam. Então vamos colocar os nossos pezinhos manados no chão, esticar as nossas mãos, espalmar para cima. Uma vai mandar a nossa energia para o universo, a outra vai receber de volta essa energia do universo. Tomando uma respiração profunda, a ponto da gente sentir o nosso pulmão dilatar completamente, nossos alvéolos dilatarem completamente. Seguramos uns 3 segundinhos e soltamos lentamente. Nós vamos fazer isso 3 vezes. Agora que todo mundo já aprendeu a fazer essa respiração, nós vamos inalar o amor divino, encher os nossos pulmões de amor, que é a cura para qualquer criatura desse mundo. Nós vamos inalar amor divino e expelir as dores emocionais, ok? E aí, como é que está todo mundo se sentindo? Muito bem, muito bem. Ótimo. Então, para iniciar o nosso momento de hoje, nós vamos trabalhar um tema chamado as travas paternais. Mas eu quero que vocês pensem nos paternais, não só voltado para o abandono do pai, porque nós temos também o abandono da mãe. Então, vão ser momentos que nós vamos trabalhar aqui, tendo essa figura, tanto paterna como a figura da mãe. E, principalmente, não só o processo de abandono, porque o abandono não se faz só em virar as costas. Eu quero que vocês pensem também aqueles pais que trabalham o dia todo e a criança, sem entender o que está acontecendo, ela se sente abandonada.
E isso gera uma certa dificuldade e a gente entende que isso faz parte da nossa sociedade e eu não quero que vocês pensem que isso é normal, porque não é, tá? Então a gente está numa corrida dos ratos e causando muitos danos, porque se a gente pensar em como que nós temos essa oportunidade hoje, dessa geração, de trazer esses momentos e falar, poxa, o que você fez machucou e está doendo, faz com que nós permitimos acessar esses momentos, tá? Então, vamos trabalhar essa dificuldade de estabelecer o vínculo. Quer falar um pouquinho, Gi? Como que a gente traz essa figura paterna ou essa figura materna que tem essa dificuldade de se conectar? Bom, essa é óbvio que a gente está falando de uma reação em cadeia, né? Uma pessoa, um pai que abandona também foi abandonado. Então, é andar em círculo se a gente for procurar ou responsabilizar alguém. Também não estamos aqui querendo absolver pai ou mãe que abandona filho. Não é isso. Mas é uma maneira da gente começar a compreensão e a interpretação desse assunto. Então, a gente vai partir do princípio que só abandona quem sabe, quem já foi abandonado, porque viveu aquilo e aprendeu que aquilo era correto, ok? Isso é um fato, porque alguém que foi amado, quem ama, quem é amado, quer dividir isso, quer multiplicar isso. Então não vai abandonar um filho, não vai abandonar uma situação, não vai abandonar a responsabilidade. E compreendemos também que filho é uma responsabilidade, que uma organização familiar é uma responsabilidade tanto de pai quanto de mãe. E o impacto disso, eu costumo trazer muito de exemplo, é que uma pessoa, geralmente ela está sangrando e quer sangrar sobre você. Ou ela está em um estado de animosidade e, na verdade, ela entra em processo de defesa, mas para gerar o ataque. Então, a gente precisa observar muito isso, que essas dores que a gente traz, e eu coloco a gente porque eu também estou nesse processo de ressignificação. Em cada momento, eu estou me ressignificando. Descubro uma trava, descubro uma crença, e aí a gente é o processo da mudança, é nos permitir entrar em um estado presente. Por isso que nós fazemos esse processo aqui com vocês antes, de respirar, entrar em conexão, sentir o momento presente, para que a gente observe o que realmente eu estou sentindo, o que eu estou dando de permissão para o outro fazer comigo. Se eu não consigo me defender e me blindar, eu não consigo aprender a lidar com o outro. E aí, a gente cai numa situação que vamos imaginar, vamos criar uma hipótese. Uma casa com pai e mãe e 2 crianças. Aquela mãe que está sempre ocupada, que não consegue dar atenção aos filhos. Aquele pai que está sempre trabalhando fora e também não consegue dar atenção aos filhos. Quando eles chegam em casa, estão cansados, estão irritados pelo estresse gerado no trabalho, patrão, chefe, essas coisas, ok? Esse é o cenário que a gente tem. Então, temos 2 crianças nesse cenário. As crianças começam a quebrar coisa, apanham. Mas elas estão chamando a atenção desse pai, dessa mãe. A outra criança, ela é mais sensível e não acha certo quebrar coisa, mas adoece. Tem uma dor de garganta, tem uma febre, então ela está sempre buscando a atenção da mãe. A outra criança vai e come doce, come bala e muito biscoito, começa a engordar e vai engordando também para poder chamar a atenção do pai. Aí temos 2 crianças reagindo ao abandono de uma maneira diferente. As 2 se sentem abandonadas. As 2 têm interpretação do cenário de uma maneira diferente.
As duas são carentes, talvez, uma mais carente da mãe, a outra mais carente do pai, talvez haja isso. Mas a interpretação de cada uma é diferente. E o que aquilo vai reverberar na vida adulta dessa criança também vai reverberar de maneira diferente. Então, um abandono nunca é igual para mim, como é para o meu irmão, como é para o meu primo, como é para o meu pai, como é para minha mãe. A minha visão, a minha interpretação de abandono é muito subjetiva. Então isso é muito importante também a gente ter em mente, porque essa interpretação desse sentimento, ela tem inúmeras nuances. Inúmeras nuances. Então, cada um vai responder de uma forma. Uma pessoa pode ser uma pessoa agressiva por ter sido abandonada. Uma pessoa pode não assumir responsabilidades por ter sido abandonada. Uma pessoa pode ser controladora e aprisionar as pessoas que ama por ter sido abandonada. Então a gente tem várias reações. Ou abandonar antes que seja abandonada. Exatamente. Exatamente. E esse é um assunto que a gente pode colocar aí, o abandono das mães na gestação, pelos pais, por exemplo. Normalmente é aí que se inicia tudo, né? Exatamente. Normalmente é na gestação que começa todo esse processo de abandono. A criança já vem tendo esse sentimento, a mãe passa isso para a criança e a criança vai reverberar isso na vida com outras pessoas. Isso é uma coisa que para uma mulher que está passando por uma revolução hormonal, né? Porque a gravidez ela explode de hormônios no organismo, né? A gente tem uma doação hormonal gigantesca para aquela criancinha que está ali dentro da gente. Então, a gente doa serotonina, a gente doa endorfina, a gente doa ocitocina, os nossos hormônios do bem-estar, quase todos eles têm que ir para aquela criança, para que aquela criança seja animada. A gente doa todas as vitaminas B, do complexo B, vitamina A, vitamina E, para formar. Voltamos! Nosso comercial. Bom, voltamos! Desculpa. Vai cortar mesmo nesse Só mais um corte. Enfim, todo esse processo energético que o nosso corpo se envolve para a gestação de uma nova vida, todo esse processo energético que o nosso corpo, que o corpo feminino se envolve para a geração de uma nova vida, ele trabalha de dentro para dentro. Então a gente acaba precisando de uma rede de apoio externa para que isso não seja um processo doloroso, um processo sofrido. E às vezes essa rede de apoio ela não existe. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem aí esse monte de mãe solo, a gente tem um monte de casos de abandono de filhos e de mães. Não é isso, gente? Sim. E esse processo, ele traz referência aos nossos traumas, né? E se a gente for pegar as nossas gerações, dentro da constelação mesmo a gente faz muito isso, honrar os nossos antepassados. E quando a gente faz esse processo de honrar, a gente quer dizer que
eu tomo para mim aquilo que você não me deu. E são esses estados emocionais, que traumas, medos, memórias, sofrimentos, que a gente deixa com eles. Porque, nossa, mas você está sendo egoísta? Não. Eu preciso vivenciar e me posicionar na vida. Eu não consigo trazer isso. Isso me trouxe hoje onde eu estou, mas eu não preciso carregar a partir daqui algo que ficou latente aí. Isso faz com que esses abusos e traumas sofridos faz um impacto muito grande nas nossas tomadas de decisões, nas nossas consciências e nas nossas escolhas. Por isso é importante a gente parar com esse processo de estar no momento presente e sair dessa roda dos ratos, tá? Uma coisa que eu gosto muito de trazer é quando a gente entra nesse processo... Peraí, que eu esqueci. Fui pensar em outra coisa. Deixa eu arrumar meu já cortou. Vamos falar sobre problemas de relacionamentos? Vamos. Uma pessoa que pode ter dificuldade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis? Sim. Então, dentro disso, o que a gente pode olhar para essas nossas memórias? Podemos trazer todas essas... Como é que eu posso colocar isso? Essas memórias dos nossos ancestrais, essas vivências que eles tiveram dentro de um ciclo e repetir isso dentro de um relacionamento. Vocês já pararam para observar se a postura que você tem hoje dentro do seu relacionamento é a sua postura ou você está refletindo isso? Ou você está repetindo um padrão familiar? Sim. Também é possível. É possível. E talvez essas travas paternas sejam porque a pessoa que hoje tem vivenciado, traga isso, é porque ela realmente sofreu algum trauma anterior. Então, se ela não sabe se posicionar na vida e não se sente merecedora de ser responsável por uma família, ela está repetindo isso. Exatamente. Ela está repetindo um padrão que ela sofreu um abandono, então ela vai ser abandonada. Ah, mas tem relatos de pessoas que não, eles têm o papai, têm a mamãe. Como que ela foi abandonada? É o pai ausente. É presente e ausente, né? É o papai que precisa sair, mas que chega em casa cansado e não pode se dedicar 5 minutos. É aquela mamãe que, poxa vida, já aguentei falação o dia todo, aí chega o menino gritando, todo feliz. Sai de perto de mim, fica longe, sabe? Então, assim, o abandono não é só a ausência, é essa presente ausente. Então, a gente precisa saber identificar isso. É claro que a gente tem uma vida, um caos para administrar. Mas quando eu estou disposta dentro, né, desse ciclo do dia e à noite eu chego e não consigo dedicar a minha família, ou um final de semana, né? Então a gente entra nesse ciclo do processo do abandono. E aí, o que a gente causa desse processo do abandono no nosso seio familiar, ou até mesmo, não só no seio familiar, mas no trabalho, né? Porque a gente vai ter comportamentos a partir desse tipo de traumas. E esse distanciamento emocional vai acontecer. O abandono silencioso, né? É aquele abandono que a pessoa tá ali, mas ela já foi, ela tá de corpo presente, mas ela já foi embora há muito tempo. São os relacionamentos que... Ou talvez nunca esteve presente também. Os relacionamentos que normalmente a pessoa tá, mas ela não queria estar, né? E ela não se doa para aquilo. E a outra pessoa que está do outro lado, ela se sente abandonada. Por quê? Porque ela não está recebendo aquilo que ela queria, né? Isso chama distanciamento emocional. Conversas vazias, a intimidade emocional é inexistente, a troca, aquela troca por obrigação. Eu acho que o processo de ressignificação para todo tipo de dor, eu acredito nisso, inclusive, não só acho, não, acredito também. É nós partirmos do princípio de que a gente só vai permitir o que a gente aguenta. Se eu não quero mais me sentir abandonada, eu vou tomar a iniciativa
de deixar essa relação. Porque a gente não pode exigir do outro aquilo que nos falta. O outro jamais vai nos preencher. Nós só conseguimos nos preencher de nós mesmos. Ninguém vai preencher espaços vazios na nossa vida. Então, é muito mais uma relação de permissão e de comprometimento com a gente mesmo é que faz a gente viver relações tóxicas, por exemplo. Porque numa relação onde eu estou me sentindo abandonada, então, a partir desse momento, a gente tem que deixar essa relação. Justamente para que aquilo não se complique e vire uma relação tóxica e passe a ter aquele ciclo famoso, né? Da lua de mel, da culpabilização, da responsabilização, da violência, do arrependimento e volta lá na lua de mel. Então, a gente tem que sair. Se a gente está se sentindo abandonado, se a gente está sentindo que aquele relacionamento... E eu não estou falando aqui de relacionamento só marido e mulher. Relação de marido, de amizade, sabe? Porque existem amizades tóxicas, hein? Alguns amigos nos aprisionam de uma forma que a violência é psicológica. Sim. Dentro dessa relação de amizade. Pode ser entre pai, ou relação de filho com pai, de filho com mãe, de pai com filho, de mãe com filho, de filho com avó, de filho com tia. Qualquer tipo de relação pode se encaixar o padrão da relação tóxica, o padrão do abandono, o padrão da rejeição. E aí a gente entra nesse processo de expressar o afeto. Às vezes a pessoa, a gente fala que é uma pessoa melosa, né? E às vezes a pessoa não consegue nem receber, porque ela nem se sente merecedora e ela não consegue dar. E talvez é isso, né? Então vamos entender um pouquinho sobre o expressar o afeto. Muitas das vezes as pessoas não conseguem expressar o afeto por não ter tido acesso ao afeto, né? Não conseguir receber um carinho. Quando as pessoas não conseguem dizer eu te amo, eu sinto dificuldade. Quantas pessoas não conseguem receber um abraço? Gente, eu sou melosa, eu falo eu te amo, eu sou um grude. Eu acho que eu sou carente. E quem não é que atira a primeira pedra. Exatamente. Né? Mas vamos trabalhar um pouquinho desse processo de indiferença, então. As pessoas, elas conseguem não expressar o afeto e tem essa indiferença. Então faz. Aquelas pessoas, tá bom. Tá, ok. Tá. E o seu pai? Deve tá bem. Mas e fulano? Deve tá ótimo, né? Porque não só procura quando precisa. Sabe aquelas expressões que a gente acha normal e que não é normal? Normatizar essas coisas de indiferença, sabe? Principalmente dentro da relação, igual a gente trouxe, nos relacionamentos que nós precisamos, para não cair nessa dependência emocional, tratar isso. Olhar para meu autoabandono. Porque aí a gente volta naquele outro ponto. O quanto que eu estou me sacrificando. O quanto que eu estou permitindo que essas pessoas sejam tóxicas comigo também é uma questão. Porque ninguém vai ser tóxico com a gente se a gente não permitir. Sim. Olha, estabeleçamos um limite para que a toxicidade daquela pessoa não nos atinja. Porque eu não tenho obrigação de aturar as dores do outro, porque quem tem que curar as dores do outro é o outro. É aquilo que eu falei, a gente não preenche espaços vazios do outro. Nós só conseguimos preencher a nós mesmos. Então a gente também não precisa permitir
que o lado negro da força do outro apareça nas nossas relações. É claro que não. E aí a gente trabalha com um sistema de crenças. Essas crenças que nós chamamos hoje de crenças limitantes são as crenças que nos foram apresentadas, e a gente vai trabalhar com aquela primeira frase: não sou suficiente. Exatamente. Será que eu não sou suficiente para assumir uma responsabilidade de uma família? Será que eu vou preferir a minha fuga e, ao abandonar uma pessoa, 2 pessoas, ou até mesmo 3 pessoas? Porque antigamente a gente tinha muito esse processo do abandono do pai, mas hoje em dia está mudado. E eu tenho relatos de mães que simplesmente não era isso que eu queria, fica com seu pai, foi um prazer, tchau. E eu tenho alguns casos de alguns adolescentes que estão numa pré-adolescência que, assim, viveram num ambiente bem tóxico por discussões, né? Um relacionamento bem complexo, e que hoje a mãe simplesmente falou assim: não, realmente não dá. Eu vou embora. Agora vamos quebrar uns paradigmas nessa relação, por favor. O que é a maternidade para a sociedade? A maternidade é aquela mãe que está 100% dedicada àquele filho. Ela não tem tempo de tomar um banho, ela não tem tempo de dormir, ela não se alimenta direito, ela não se cuida. E olha, mães que enfrentam os primeiros dias do puerpério menstruam. Nem as questões de higiene pessoal são fáceis de fazer no período em que o bebê acaba de nascer. Sendo abandonada, aí é que não tem jeito mesmo. Mas a rede de apoio, estando ali a mãe da mãe, né, no caso a avó do bebê, as mulheres em torno daquela mãe, elas querem que aquela mãe seja uma mãe exemplar, como eu outrora fui, ok? Sim, uma mãe não tem que se preocupar com a aparência física nesse momento. Você tem que preocupar com a nutrição do seu filho, com o aquecimento do seu filho. Então, a maternidade passa a ser uma ditadura também. E é nesse momento que elas esquecem que elas precisam de cuidados. Exatamente. Exatamente o ponto. Ela, às vezes, já está com uma carência daquele parceiro que não está ali atuando, porque aquela sociedade, ela é estabelecida no momento da concepção, e é uma sociedade que vai durar a vida inteira. Pelo menos é o que se espera. Pelo menos a vida inteira do filho. Sim. Né? Aquela sociedade. E aí, a mãe assume a metade, os 50% que cabiam ao pai. Ela tem que assumir os 50% do pai com a cobrança daquela rede de apoio que ela conseguiu. Sim. E aí é realmente de enlouquecer, mamãe. Então, hoje em dia, as mulheres estão começando a demonstrar: amamentar é lindo, mas é sofrido, é doloroso, é difícil. Tem momentos que você realmente não tem força para amamentar, mas você precisa amamentar porque você precisa nutrir seu filho. Sim. Mas aqui a gente não está falando das questões, a gente está falando de questões que vão além de todo esse padrão pré-estabelecido para que nós, mulheres, voltemos a ser escravas de uma sociedade que idealiza tudo. Então nós assumimos a responsabilidade do pai. Onde foi parar esse pai que pode estar ali trazendo um copo de água? Alguém lembra o quanto amamentar dá sede? A gente não pode levantar e ir na cozinha pegar um copo d'água. Aquele copo d'água, ele tem um poder de significar que, olha, eu não posso fazer muito nesse momento, mas eu estou do seu lado.
Cria uma memória afetiva, na verdade. Cria uma memória afetiva. E é pra mãe e pro filho. Sim, porque a mãe, no Exatamente. momento da amamentação, ela vai liberar mais ocitocina no momento da amamentação, que vai gerar mais vínculo com a criança e com o pai. Exatamente. Então, assim, isso é importante. Isso é significativo. Agora, quando isso não acontece, vamos pensar um pouquinho nos processos de rejeições. O tanto que esse impacto, né, nesse simples ato, eu não gosto muito de generalizar, porque eu ando entre vários mundos. Porque eu conheço uma certa realidade, que é essa realidade do abandono, mas eu conheço a realidade de um casal que o marido tá ali o tempo todo, entende? Ela termina de amamentar, ele me dá, deixa eu fazer rotar. Fez cocô, não, eu troco, pode ficar tranquila, sabe? Então tem essa, eu navego entre esses mundos. Lógico que eles são bem novinhos, ele não tem tanta bloqueio emocional, mas ela traz uma carga muito pesada, quase um caminhão, tadinho, que eu falo que é quase um caminhão. Mas você entende que a gente não consegue julgar? E eu já conheço gente que foi. Não, mas isso aqui não é um julgamento. Eu sei, mas eu tô colocando assim, de colocar, de responsabilizar um lado só. Igual essa mãe, como que eu vou trazer? Teve gente que chegou e falou assim, nossa, mas como que uma mãe abandona a casa com 3 filhos e a menina de 12 anos assume a responsabilidade da mãe? Peraí, vamos tratar primeiro o que o pai causou nessa mãe. Não é julgar o ato dela, mas é julgar o que ela aguentou até então. E agora, infelizmente, não deu conta e soltou essa bomba no colo de uma criança de 12 anos. Então, Pra ela assim, chegar nesse ponto, o que aconteceu na mente Exatamente. dessa mãe? Pra uma mãe chegar nesse ponto, o que aconteceu dentro dela que ela chegou nesse limite de tão grave, né? mas as pessoas, elas têm o hábito de olhar e fazer uma análise superficial e não entender o todo. Mas é justamente essa ditadura da maternidade perfeita que eu tava falando. Porque a mãe tem que ser perfeita. Então, quando a mãe não dá conta dessa bomba, não dá conta dessa responsabilidade, o que ela vai fazer? Ela vai abandonar. E ela não tem a rede de apoio. Às vezes ela tem. Às vezes ela tem uma rede de apoio que tá sempre... Você tem que fazer isso. Você precisa fazer aquilo. Mãe não faz aquilo. Isso também é uma rede de apoio. Estou ali te amparando. Estou te cobrando. A rede de apoio que a pessoa consegue só cobra. Só julga. Só julga. Porque a grande maioria das mães são julgadas. Se os filhos dão certo, né, para a sociedade, as mães são julgadas. Se os filhos não dão, as mães são julgadas. E a culpa, gente? E o sentimento de culpa que a Exato. mãe carrega o tempo inteiro. A mãe dorme com culpa, acorda com culpa, porque ela vai dormir deixando alguma coisa por fazer. E se ela não dá conta dessa culpa, o que ela faz? Ela simplesmente fala, olha, eu não sou capaz, tô te entregando, pari, dei a vida a esse ser, não dou conta, não sou perfeita o suficiente. A sociedade está me mostrando que eu não presto para ser mãe. Entrego para pai, para adoção. Mas Isso acontece. Aí a gente volta um pouquinho lá atrás, né? O que trouxe uma pessoa no estado adulto a experienciar ou não dar conta desse processo? Porque aí a gente entra dentro das crenças limitantes. É aquilo que nos foi apresentado, é a forma de mundo que nos foi apresentada. Ah, mas a minha mãe, ela tinha que sair para trabalhar, o meu pai tinha que sair para trabalhar e eu fui sobrevivendo. Ok. E da forma que você conheceu e se posicionou na vida? Por isso que a gente fala hoje que os processos terapêuticos, eles são o bote salva-vida, tá? Porque é lógico que a gente vai trazer para a consciência de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas que nós precisamos ressignificar essas memórias. Que é a memória da rejeição, do abandono, porque, como a gente estava conversando aqui antes, a gente fala
fala muito sobre esse processo do abandono de ir embora. Mas e o abandono do pai presente e ausente? Aquele pai que sai para trabalhar cedo, que chega em casa e não tem tempo pro filho, que trabalha 12 horas, que trabalha, né, em 2 serviços. E a mãe também, né? E a mãe também. Então ele fica sob responsabilidade de uma pessoa, De uma terceira pessoa. que às vezes nem faz parte do seio familiar. E a gente via isso muito em novela e achava tão bonitinho, mas não entendia o recado ali. É igual quando a gente vai assistir determinados filmes, eu gosto muito de usar referências de filmes em alguns momentos que as pessoas estão vivendo, que elas falam, mas eu já assisti o filme, tá? Agora você senta, assiste com essa percepção. É como se a gente realmente tirasse o ferro gusa da cara da pessoa e ela conseguisse ver. Porque às vezes está ali na sua cara e você não está conseguindo ver. E aquela teoria da física quântica, né? Que nosso Brasil só foi invadido, porque não existe isso de conquistado, porque não se conquista o local onde já se existe pessoas, que eles não tinham conhecimento que existia um navio. Então, como eles não enxergavam? Porque eles viam as ondas, mas eles não sabiam o que era, porque eles não conheciam. Quando diminuiu e caiu numa canoa, que era o que eles tinham de conhecimento e já sabia que existia, já existia uma imagem mental, eles chegaram até a praia e já era tarde demais. Entende? Então, isso, agora trazendo isso para a vida pessoal, para a vida real aqui, o que é isso? Então, se uma pessoa não se posiciona e sente esse processo de culpa, vergonha e rejeição, e trabalha com essas crenças limitantes, trabalha não, né? São impostas. Posso falar impostas? Pode. Porque me foi apresentado, mas eu não conheci. Então eu recebi, mas eu não recebi porque eu quis. Imposto. Foi me imposto, né? Vamos pensar assim? Ah, mas eu fiz o que eu pude. Eu não estou te culpando. Eu só não aceito mais. Por isso o processo da ressignificação. Porque aí na constelação pega muito isso, né? Eu tomo o que é meu e te devolvo aquilo que não é meu. Não me pertence. E aí a gente vai trabalhar com esse processo. Então a culpa, como a gente trouxe aqui, ela precisa ser vista, não é só minha responsabilidade. Entende? Eu tenho que dividir. Se eu não divido, não tenho uma rede de apoio, e eu não consigo dividir, eu vou levar um fardo que não é só meu. E fica pesado. O que vocês acham? E a autopunição? Vamos falar um pouquinho dela? Vamos. É outro processo que também acontece muito durante esses momentos de uma relação adoecida, de uma relação tóxica, de uma relação de abandono, né? Eu não sou bom o suficiente, então por isso eu tô aqui abandonado, por isso eu tô aqui rejeitado, eu não fui boa o suficiente, então eu mereço esse abandono, eu mereço essa falta de cuidado. Eu sou burra. Eu sou burra, então eu mereço. Eu não consigo, eu não entendo. Isso é uma autopunição. Isso é uma autopunição. É. E como dói a pessoa se ver dessa forma. Sim. Eu escuto muito isso aqui. Você trabalha muito com o processo de autoestima, né? Sim. Eu escuto muito. As meninas deitam nessa maca aqui e desabafam. E assim. Vou te chamar agora de maca, não, vou chamar de divã. É no meu divã. É no meu divã. E elas desabafam. Eu escuto muita coisa triste, gente. E assim, são questões de abandono mesmo. Um caso que foi triste, que eu escutei esses dias. Uma moça acabou de sair de um processo de cura de um câncer e ela voltou para casa, 3 meses do hospital, o marido pediu divórcio. Coisa comum também. Câncer de mama? É. Câncer de mama é um dos que... Eu fiz uma pesquisa há uns anos atrás e o câncer de mama é um dos que mais resultam Divórcio. no divórcio. A mulher, às vezes, ela tem que fazer o processo da mastectomia, que é uma mutilação, infelizmente. E aí a forma física
faz os homens irem embora. E a gente Câncer. trabalhar na psicossomática disso aí, por que ela manifestou, porque dentro dos processos terapêuticos a gente vai entender a doença como um processo, porque se ela manifestou no seu corpo físico, ela passou por camadas e camadas e camadas, e o seu corpo já te deu um sinal e você não observou. E ao manifestar-se esta doença, eu preciso entender o que me levou a isso. Ela se puniu muito até chegar nesse ponto, né? E Ela, inclusive, deve ter se responsabilizado pelo marido. Sim, Ter validado o marido rejeitá-la. sim, ela quer que ele fique. Ela tá fazendo processo estético pra ele ficar. Ou seja, ela tá... Ela tá se achando, ela acha que ela tá feia, que ela precisa ficar bonita pra ele ficar. E ela se acha burra, porque ela não terminou tô usando esse exemplo, porque ela não terminou os estudos, porque ela cuidava de casa. Esse é um exemplo pra ele trabalhar. Esse é um exemplo clássico E da ela acha pessoa tentar preencher um vazio com a presença do outro. Sim. Ela tá tentando preencher um vazio que tá nela. Ela não tá cuidando dela. Agora ela começou a cuidar dela por medo da... A gente comentou sobre isso outro dia. Mas é esse autocuidado, tema esse autocuidado, ele tá sendo, de uma certa forma, o que tá faltando nele é a ressignificação. Sim. Esse autocuidado é pessoal. Não é um autocuidado para ele preencher o vazio do outro. Eu encaminhei ela pra vocês. Corta essa parte. Então, vamos a fuga do presente. Depois de entender um pouquinho sobre o processo da autopunição, que é esse processo do remorso, muitas das vezes, ações que são feitas hoje no estado de presença, a pessoa não está em estado de presença, mas ela está voltando muito ao passado, revivendo alguma memória, e ela não consegue verbalizar isso. Então, ela traz o seu estado animal, a animosidade e a agressividade através disso. Isso não é uma justificativa para cometer os atos, mas se ela não tem entendimento e conhecimento, ela vai praticar isso em forma da punição e com uma fuga do presente, porque eu não sei lidar com essa situação, porque eu nunca passei por essa situação. Entende? Não é algo que precisa ser justificado. Eu não quero que vocês peguem esse processo aqui e falem, vou me justificar pelos meus atos. Não é isso. Mas é que vocês tenham consciência dos atos feitos que são reflexos de coisas não curadas no passado. São as nossas memórias, a gente chama de memórias flutuantes. Nós acessamos essas memórias porque as nossas células guardam essas memórias. E eu gosto muito da psicossomática para trazer esse processo, entender isso que eu estou tentando defender no meu corpo. Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando muito sobre esse processo da criança engordar, né? De comer para chamar a atenção, porque eu preciso ficar grande para ser vista. E isso precisa ser ressignificado. Quando o pessoal da área dos coaches de emagrecimento trabalha com isso, a gente consegue entender isso, né? De ressignificar mesmo, tá? E aí a gente vai trabalhar nessa crença, eu não mereço ser feliz. Então são 3 coisas: a autopunição, porque ele não sabe lidar com aquela situação, a fuga do presente. Então para mim não resolver essa situação, eu volto muito nas minhas memórias que eu presenciei isso, e eu não mereço ser feliz. Também traz esse peso, né? E aí a gente vai entender a pessoa que, na verdade, ela sofreu esse abandono, ou um abandono do pai ou da mãe, ou um abandono pelos dois, porque por mais que, poxa filho, eu tô saindo para trabalhar porque eu preciso pra gente manter alguma coisa, na cabecinha da criança, ela tá sendo abandonada. E aí na hora que você chega, que ela vai ficar feliz, igual, né? Poxa, papai, mamãe voltou na casa de tal hora, eu não consigo, eu tô esgotada, cansada, só quero deitar e dormir. E tem todo esse processo. Então, olhar para esse processo. E aí a gente trabalha com o processo de rejeição. O abandono gera esse processo de rejeição. De se sentir rejeitado. Embora a pessoa possa não parecer, elas, em algumas falas,
Se a gente está em estado presente, a gente consegue observar as falas dolorosas de como ele se posiciona com isso. Muito dolorosas mesmo. Às vezes essas dores reverberam no pulmão. A pessoa tem bronquite. Por que ela tem bronquite? Aí nós chegamos numa interpretação de que a tristeza dela vem da rejeição. A mãe não pôde amamentar por algum motivo. Eu tenho um caso assim, de uma cliente minha aqui. A gente está tratando a bronquite porque a bronquite é uma doença psicossomática. Nós já conseguimos chegar na primeira infância, quando ela não conseguia sugar o leite da mãe. Ela não conseguia sugar o leite da mãe. E a mãe desistiu. Não insistiu porque também tinha um incômodo dos ferimentos da mama e tudo. A mãe desistiu. E ela desenvolveu bronquite nesse processo de desmame logo no início da vida. Isso para ela foi uma interpretação. E aí a pessoa chega e fala, olha, ela não tinha nem como pensar. Ok. Ela não tinha como elaborar uma frase. Mas a interpretação daquele momento, ela tinha sim. E as memórias que estávamos guardando? Exatamente. As memórias. Aí a memória é celular. Nós estamos falando de memória celular. Então, um bebê pode não elaborar, mas ele consegue interpretar. Não vamos pensar aqui que um ser humano não tenha reações instintivas emocionais, porque temos muitas. E essa menina está tratando essa bronquite, e a gente está tratando essa dor desse período que a amamentação foi interrompida. Agora, diante desse quadro que nós trouxemos aqui, dessas frases, né, das coisas que podem acontecer, vamos trazer isso para o mundo real hoje, de como que isso impacta na nossa vida? Porque se eu sofrer esse processo de rejeição, eu não vou ter condições de chegar em um local, numa entrevista de emprego, por exemplo, de peito aberto, de cabeça erguida, então meus ombros vão cair. Certo? Para me falar com outra pessoa, eu não vou conseguir me posicionar. Aí eu tenho uma puta de uma oportunidade. O que eu faço? Não vou. Procrastino. Medo. Entende? O tanto que isso desencadeia. E as coisas que acontecem na nossa vida são responsabilidades nossa, hoje, como adultos conscientes. E nesse processo de me curar, eu curo a minha família toda, porque não é você falar que vai resolver, são as suas ações e as suas atitudes e o seu comportamento é que vai fazer com que isso impacte na vida do outro. Então, assim, eu escolho hoje me olhar e me curar para que eu consiga me posicionar perante uma sociedade cruel, a gente entende que é, mas estamos aqui, gente, e aí a gente precisa sobreviver no meio desse rolê, né? Vamos entender um pouquinho sobre esse processo do ressentimento e da rejeição? Sim. Quer falar um pouquinho sobre os ressentimentos? Não, passa a palavra para vocês. Hoje ela tá fugindo. Esse tema hoje não dá pra agir. Hoje eu tô só aprendendo. Só ouvindo. Só ouvindo. Hoje eu tô de ouvinte. Ressignificando. Hoje eu tô ressignificando. Ó, nem a palavra tá saindo hoje. Não tá ressignificado ainda. Tô no processo. O que a gente vai falar sobre ressentimento ou remorso? Ah, eu quero trazer essa frase. Que frase? Cadê onde que tá a frase? Toda pessoa em sua vida serve a você de alguma forma, inclusive aquelas que te rejeitaram.
essa frase traz um impacto. E dá pra gente fazer lá mais 1 hora disso, né? Porque como que eu vou olhar para essa pessoa para ressignificar algo que me machucou tanto? E aí a gente vai entrar num outro tema, que é o tema do perdão. E é o tema do meu auto-perdão. O primeiro processo que eu indico não é perdoar a pessoa, não, é se perdoar. Corta. Mas eu acho que falar do auto-perdão é uma coisa que complicada nesse momento. Tá complicado? Não, é sério. Não é que tá, não. Eu acho que é. Minha cabeça vai fazer assim, ó. Eu acho que é Que a gente tá querendo falar do matar perdão. hoje. Vamos resolver tudo de uma vez só. Não. Traz 40 anos Gente, de problema vamos com você entender. só. Vamos entender uma coisa. Tá bom. A aceitação, o aceitar não é simplesmente dizer sim a tudo. Certo? Certo. E o perdão, vamos combinar? Você sabe perdoar? Algumas coisas, não tudo. Então você não sabe perdoar. Não, porque eu ainda nem me perdoei. Eu não sei perdoar. Eu ainda nem me perdoei. Tá me dando enjoo. Tá vendo? Tá vendo? Não, é complicado a gente falar Não disso. vou falar de perdão, não. Não vou falar de perdão. Entendeu o sentido do que eu tô querendo dizer? Perdão é um negócio muito complexo. Gente, esse podcast é pra curar a gente primeiro. Pode crer. Com certeza. Vocês entram aí de gaiato no navio, porque... Eu tô precisando de um café, porque isso tá mexendo com o meu emocional. Vamos dar uma É sério, porque pausa. daqui a pouco eu vou chorar e vou começar a xingar Que pausa! uma pessoa Vocês que querem já que saiu da pausa? minha vida há mais de 20 anos, Que entendeu? Mas que não foi Que ressignificado. não foi ressignificada. Voltemos por mais um intervalo. Depois de mais um intervalo, depois de muitas emoções. Depois da gente conseguir respirar e falar, nós voltamos aí então. E para finalizar o nosso vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o processo dos 3 R's. Rejeição, ressentimento e remorso. Vamos trabalhar os 4? Rejeição, ressentimento, remorso, ressignificação. Vamos lá, é isso aí. Aumentamos mais um R. Exatamente. Agora a gente. Isso aqui é um processo de cocriação, tá vendo? Existe 3 R's, a gente trabalha com 4 R's. 4 R's. Isso mesmo. E aí, quando a gente fala sobre esse processo, o primeiro processo de rejeição, que a pessoa não consegue lidar, e como a gente estava falando antes, né, de se posicionar na vida, porque qualquer movimento que ela vai fazer, ela vai se sentir rejeitada, ela já traz essa trava. Por quê? E pode estar relacionada a essa trava paterna, porque se posicionar na vida da constelação, né? Tá vendo como que as coisas todas se conversam, só tem nomes diferentes? Então, quando a gente se posiciona na vida, a gente tem essa segurança do masculino, tá? E quando eu falo aqui do masculino, não é querendo ser machista ou feminista, mas é porque nós precisamos trabalhar com esse processo de equilíbrio entre o masculino e o feminino, pois se um sobressai o outro, há esse desencontro e várias coisas vão acontecer. A gente pode combinar assim. A energia do masculino é a ação. Sim. A energia do feminino é a criação. Sim. A energia do masculino é o movimento. A energia do feminino é a intuição. Então, uma força mais sutil, equilibrando uma força mais bruta, mais densa, mais consistente. Uma sutil e uma densa. São necessárias, equilibradas, e as duas precisam coexistir no equilíbrio. Então, nós, homens e mulheres, temos força masculina e feminina, ok? Ok. E aí, dentro do tema ainda da rejeição, ela é algo ruim, mas que ela pode nos servir se nós tivermos essa ressignificação. Exatamente. Então, olhar para esse momento, porque a resiliência, ela nos valoriza. Então, eu tenho um processo de rejeição e não quero me posicionar em determinadas situações, porque é um local ainda, um solo delicado para se pisar, então eu me recuo. Me ajudou.
É a mesma coisa do nosso processo do medo, né? Nossos antepassados, eles viviam em cavernas e não saíam. Quem assistiu aí os filmes dos Crus, né? Os Crus. Aquele desenho da família que só vivia em caverna. Até que um rapazinho chegou e mostrou que tinha um mundo, né? Pela frente. É uma menção àquela caverna, né? As sombras, como é que eles chamam? Ai, meu Deus. Eu gosto muito da filosofia, tá? Porque eu estudei com aquele povo de filosofia para entender, para ter uma pegada. Então, é o livro A Caverna, você fala? Não. A Caverna de Platão, As Sombras. Ah, sim. Então, assim, aquele filme traz muita referência disso. Sim. Porque se a gente vive com medo e com escuro, a gente não tem experiências novas. Mas, em compensação, se a gente não se defender, a gente estaria morto. Entende? Que é uma balança. Se a gente não tiver esse momento. Tem momentos em que a rejeição ela vai me ajudar, mas tem momentos que ela não vai me ajudar. E o ressentimento? Quando que é a proposta desse ressentimento? Que desencadeiam esses ressentimentos? Vamos começar pela definição do ressentimento. Ressentimento é sentir de novo aquele sentimento As feridas emocionais. Passado. Então, toda vez que eu estou ressentida, eu estou voltando para aquele momento e revivendo aquele momento presente. Então, a dor que eu senti naquele dia, ou ela é igual, ou ela é maior, nunca menor, quando há ressentimento. Certo? Ou ela é igual, ou ela é maior do que o momento em que aquela dor surgiu na minha vida. E ao ressenti-la, eu só aumento o tamanho dessa dor dentro de mim. Né? Isso desencadeia o remorso? Porque o remorso a gente também tem duas vertentes. O remorso por ter feito algo e o remorso por não ter feito algo. Tem aquela história do é melhor se arrepender de ter feito do que de não ter feito. Mas eu sinceramente, eu acho que esse ditado ele é bem controverso. Porque o fazer e o não fazer tem sempre dois lados, né? Então, eu acho que se a gente troca ressignifica essa frase e fala melhor se arrepender por ter vivido do porquê de não ter vivido, acho que ela fica ela tem mais sentido para mim. Então, o remorso, eu acredito que o remorso a gente só sente por aquilo que não deu certo, que a gente acha que não deu certo. Porque se a gente faz uma ação ou deixa de fazer uma ação e é bem sucedida no resultado daquilo, a gente não vai ter remorso, certo? Sim. Então, a gente só sente remorso por uma prática que teve um resultado negativo na nossa vida, que não deu certo. Sim, por causar dano a alguém, né? Por causar tristeza, Exatamente. Por causar mágoa, por não superar as nossas expectativas, seja ela qual for, sejam elas quais forem. Sim. Aquilo que a gente faz ou deixa de fazer e cria-se uma expectativa ali em torno daquela ação. E aí a nossa expectativa não é atendida. Por exemplo, uma turma de jovens vai passear num lugar. Então tem personalidades de todas as formas. Aí uma jovem resolveu não ir. A outra jovem foi e acompanhou aquela galera que foi pra, sei lá, pra uma cachoeira. Ali rolou um monte de situações. A que não foi, tinha a expectativa de que a viagem fosse um fiasco.
Voltou todo mundo alegre, todo mundo feliz, a viagem foi um sucesso, todo mundo se divertiu. Mas aquela que tinha ido, criou a expectativa, de repente, de começar a namorar um carinha, uma pessoa que estava naquela viagem. Mas aquela pessoa não deu a mínima para ela. E ela voltou frustrada. Então temos aí duas expectativas não atendidas. A da que não foi, esperando que a viagem fosse ruim, e ela foi legal para a maioria, para a massa, para todo mundo que estava ali envolvido, de menos para aquela que foi, com a intenção de conseguir uma outra coisa. Então são duas expectativas não atendidas. Sim. Então é isso que é o remorso. Devia ter ficado em casa. Gastei minha grana à toa. Poxa, podia ter ido, ter me divertido e não fui. Então, eu acredito que o remorso é justamente a nossa decepção diante da expectativa que a gente Cria com a gente cria. mesmo. Sabe? E o último é ressignificar. A ressignificação, que é o que eu mais gosto, tá? Vamos ressignificar. Cara, vamos pegar de novo essa história desse passeio numa cachoeira. A menina não conseguiu aquela pessoa que ela estava querendo namorar. Ok. Naquele momento ele não tinha nada para me oferecer. Não tem nada. Eu tenho para oferecer, mas naquele momento aquela pessoa não tinha. E tá tudo bem. Alguém que tenha algo para me oferecer, para me dar, em algum momento vai pintar, vai aparecer. E aquela menina que não foi? Por que aquela menina não foi? Como é que ela vai ressignificar? Outras oportunidades virão. Eu vou tirar dessa minha decisão a conclusão de que eu posso me permitir viver, independente do lugar. Eu posso transitar por outros lugares e ser feliz sem ter que compactuar com tudo que os outros fazem. E sem ficar remoendo aquela situação. Exatamente. Uma pessoa que é rejeitada pelo pai, pela mãe, é uma dor. Eu entendo. É uma dor. É uma sensação de invalidez emocional muito grande. Como é que eu vou ressignificar essa rejeição? Os meus pais me deram aquilo que eles tinham. Mas e o meu espaço? Do que é que eu estou preenchendo o meu espaço? Eu estou enchendo o meu espaço com o mesmo vazio que os meus pais tinham? Ou estou preenchendo esse meu espaço com outra coisa? Não é virar e falar, eu não vou ser como os meus pais. Porque quando a gente fala, não vou ser como os meus pais, a gente já está sendo. E colocando como superior aos pais. Exatamente. Colocando como superior. Exatamente. E nós não somos. Mas eu me preencher daquilo que faltou nos meus pais e pegar aquilo que os meus pais tinham de bom e trazer pra mim, eu vou ser um pai perfeito pro meu filho. Uma mãe perfeita pro meu filho. Uma parceira perfeita pro meu companheiro. Uma boa amiga pro meu amigo. Uma boa colega de trabalho pro meu colega de trabalho. Uma boa cidadã para minha cidade. Uma boa patriota para o meu país. Se eu encher aquilo que eu tenho de bom da minha família. E honrar os pais também é isso. É trazer o que eles me deram de bom. E honrar aquilo. E fazer valer a marca da minha família é a bondade em tal coisa. Ok?
e encher esse espaço vazio faltando a gente, porque só a gente enche o nosso espaço vazio, ninguém vai encher. Bom, então vamos caminhando aí para o finalzinho de mais um Pode Ressignificar. E como é de praxe, nós vamos deixar uma ferramenta, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta do Theta Healing, que é uma ferramenta que traz essa ressignificação. Então, caminhando para mais um final do nosso podcast de hoje, esse assunto que nos trouxe muitas emoções, que vai de encontro com várias pessoas, e que se você sentiu que fez ressonância e que realmente valeu a pena, né, estar conosco até aqui, até o finalzinho desse programa, e quero te convidar a compartilhar este nosso programa. Nós vamos subir vídeos uma vez por semana, então toda quinta-feira às 20 horas a gente vai estar subindo aí um tema. Vão ser temas que vão tratar sobre os nossos estados emocionais, para entender que a autoestima e o autocuidado, ele precisa fazer parte da nossa essência e que nós somos sim merecedores. Hoje, a ferramenta que eu vou apresentar para vocês e nós vamos deixar aqui no finalzinho é o Theta Healing. O Theta Healing é uma ferramenta que ele faz um processo de autoconexão. Só depois que você se conecta consigo mesmo é que nós vamos ao 7º plano. É normal as pessoas não chegarem lá no 7º plano, porque formas, pensamentos precisam ser limpas. Como nós não estamos fazendo um trabalho, nós estamos fazendo, né, na verdade, esse trabalho de vir ressignificando, trazendo essas travas emocionais, trazendo esses processos de crença para o nosso dia a dia, identificando o que é e como que funciona, então a gente está aí caminhando para que nós possamos nos integrar, tá? Então, se nesse primeiro momento você não conseguiu chegar ao 7º plano, não se preocupe, continue acompanhando a gente. Outras vezes eu vou trazer essa ferramenta, vou trazer o processo de Reiki, e aí, à medida que nós formos ressignificando cada célula, cada molécula, cada memória, a gente vai conseguir chegar lá, tá bom? Então, quero convidar vocês a sentar confortavelmente, pés espalmados no chão, coluna o mais ereta possível. E neste momento, nós vamos fazer o processo de aterramento. O que é esse momento? Voltar a nossa atenção aos nossos pés, percebendo que no meio dos nossos pés vão sair raízes. Essas raízes, elas vão começar a adentrar ao centro da terra. Eu quero que você se permita sentir este momento de aterramento, percebendo a presença da amada Mãe Terra, que faz parte de você e você dela. E agora eu quero que você perceba que essa consciência do estado da Terra, da presença da amada Mãe Terra, vai começar a subir uma energia na cor vermelha, passando pelos seus pés, tornozelos, panturrilhas, pernas, joelhos, coxas, chegando na base da sua coluna. Deixa essa energia expandindo em cada parte. Essa expansão vai subir até o alto da sua cabeça. Vai percebendo que na altura dos seus ombros ela começa a relaxar. Cada músculo passando até chegar no alto. No alto da sua cabeça, você vai permitir fazer uma linda bola de luz. Essa bola de luz, você vai projetar a sua consciência. Se visualize sentado ou deitado, da forma que você se sentir confortável. E essa consciência vai começar a subir e você vai visualizar o ambiente em que você se encontra lá do alto. E ela vai subindo, saindo do local onde você se encontra, vai visualizando o bairro onde você se encontra, e ela continua subindo, subindo, subindo. Você visualiza o estado, vai subindo, 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 subindo. Você percebe que vai ficando mais e mais alto, visualizando já o país onde você se encontra.
Vai visualizando, vai se permitindo ir subindo, subindo. Você se sente totalmente confortável. Continue subindo, 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 subindo. Nós vamos visualizar o nosso lindo planeta azul. Continue subindo, subindo, subindo. Nós vamos passar por uma camada gelatinosa. Continue subindo, subindo, subindo. Vamos passar por algumas nebulosas. E continue subindo, subindo, subindo. Vai percebendo que nós vamos passar agora num local onde tem algumas pessoas, umas nuvens cinzas. Mas continue subindo. Vai subindo, 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 até visualizar o vazio. E neste vazio há uma janela. Uma janela que sai uma luz branca e iridescente. Essa luz é a janela do todo, da fonte criadora. Leve a sua bola com a sua consciência até essa janela. E ao passar por esta dimensão, eu quero que você se perceba parte. Uma consciência. Você não perdeu o seu corpo, mas a sua consciência se torna parte. Um fóton de luz. E nesse momento, você se sente acolhido, amparado. Fonte criadora, criador de tudo o que é comandado que o download de aceitação seja instalado. E a partir deste momento, eu entendo a definição e a aceitação através do Criador de tudo o que é. Eu sei qual é a sensação de ter a aceitação. Eu sei quando ter a aceitação. Eu sei como ter a aceitação. Eu conheço a perspectiva da aceitação através do Criador de tudo o que é. Eu sei que é possível me aceitar inteiramente. Eu sei qual é a sensação de aceitar e receber o que vem do outro. Eu sei como aceitar e receber a minha própria cura. Eu conheço a perspectiva da cura através do Criador de tudo que é. Eu sei que é possível aceitar e receber a cura. Eu entendo a definição e a realização através do Criador de tudo que é. E agora, permita-se se ver na forma humana, mas transparente, apenas um reflexo de muita luz. Você vai voltar para sua bolha com todos esses downloads. Isso. Vai trazendo esses pontos de luz. E nós vamos voltar. Passando de novo pelo esse universo. Vamos passando mais uma vez pelas nuvens cinzas, pelas nuvens amarelas. Vamos passando mais uma vez pelas nebulosas. Já vamos visualizando ali o nosso planeta. Vamos visualizando o nosso bairro, o nosso país, o nosso bairro. E agora você vai perceber que essa consciência trazida com todos esses downloads vão enxaguar a sua cabeça. Vai permitindo esses fótons de luz, essa energia taquiônica, adentrar cada célula do seu corpo. Vai percebendo que a sua face começa a brilhar. Fonte criadora, criador de tudo que é comandado que cada célula desse corpo que recebe essa energia agora trabalhe a aceitação, a ressignificação. Isso, vai sentindo o seu corpo absorvendo toda essa energia.
Alguém pode estar vendo ou sentindo como se fosse borboletas, libélulas. Solte tudo isso. Mostre-me. E quando vocês se sentirem confortáveis, pode ir voltando, abrindo os olhos. E nós agradecemos aqui por que nós possamos nos encontrar mais uma vez. Agradecemos. Namastê. Namastê. Quinta-feira tem mais o nosso Pode Ressignificar. Até lá. Até lá. Beijo. Compartilhem, não esqueçam. Por favor. Deixe o like, compartilhem. Temos que gravar isso.